irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de Atos, capítulo 23, onde nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 11. Enquanto os irmãos abrem, eu esqueci de fazer uma explicação sobre minha roupa, não é? Talvez você vê um cara como esse e fale, esse é um fadeiro, despreza de quem é. Mas essa roupa que os irmãos veem aqui, ela é uma roupa típica original romeno. É claro que isso não significa que os romenos andam pela rua desse jeito, mas é a nossa roupa tradicional. Aí eu fiz questão, quando finalmente ia comprar uma, para mostrar para a igreja, para ver uma roupa folclórica nossa e tudo. Essa camisa, na verdade, vocês veem aqui, levou 30 dias para ser feita. Ela é feita tudo à mão, por isso falei que ela é original, porque tem alguns detalhes nesse processo. Feito tudo à mão, demora 30 dias. Então, não pergunte se eu vendo, porque eu não vendo não. Mas eu posso fazer por encomenda. Vamos lá, Atos capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Aqui trata-se do Senhor Jesus Cristo se colocando ao lado do apóstolo Paulo quando ele foi aprisionado por ocasião da ida dele a Jerusalém, encorajando ele para o novo ministério que haveria de seguir. Mas vamos agora voltar um pouco ao contexto. O apóstolo Paulo já fora eleito exatamente para trabalhar no mundo gentílico. Por definição, ele haveria de viajar bastante, o que ele já fez algumas vezes. Nós contamos a primeira, a segunda viagem, assim por diante. E o apóstolo Paulo, em seu trabalho imenso, já plantou várias igrejas. Mas agora, dessa vez, ele quer voltar para Jerusalém com o intuito tanto de celebrar a Páscoa, essa Páscoa dessa vez em Jerusalém, como os demais, mas também ele queria que agora o mundo gentílico, que já foi abençoado por Deus, retribuísse a bênção para os irmãos de Jerusalém, os irmãos judeus, que passavam por uma grande fome naquele período de tempo. Então havia uma fome extrema. E então Paulo decide fazer uma campanha entre as igrejas gentílicas para levantarem ofertas que, com a sua vinda para Jerusalém, passando por essas igrejas, levantaria essas ofertas e traria junto com ele e a sua equipe que o acompanhava para Jerusalém, e assim abençoava os irmãos naquela grande necessidade. E assim foi feito. Então Paulo começa a sua jornada recolhendo essas colheitas, tendo a sua equipe junto com ele, e em algum momento disse-se que estava se preparando, ele soube de uma emboscada. Então, ao saber disso, eles se dividiram. Paulo optou por ir por um caminho, os demais por outro caminho, para se encontrarem lá na frente. E assim foi, e deu tudo certo. Mas daí para frente, acontecem dois eventos interessantes. Paulo, por 2 vezes, seria avisado que ao ir em Jerusalém, ele haveria de ser preso. Então, a primeira vez, ele é avisado: ao continuar, você vai ser preso. Tá. E ele ignora isso e vai para frente. O interessante é que nessa hora de ignorar, podemos dizer assim, isso é um pouco estranho. Porque geralmente, quando você recebe um aviso, quando Deus lhe dá um aviso, é para que, de certa forma, ele vai te prevenir daquilo que há de acontecer, e você pode tomar uma outra decisão. Ou ele intervém para mudar a sua direção, como foi no caso da Macedônia. Mas Paulo, apesar de ele acreditar que aquele é a palavra de Deus, que vem de Deus, que seria a verdade consequentemente, ele, no entanto, não decide mudar. Quando ele soube de emboscada, ele mudou.
Mas quando ele soube que vai ser preso em Jerusalém, ele não mudou. Ele entendeu por algum motivo que ele tem que continuar e chegar a Jerusalém, independente do risco de osso. Mas quando ele se aproxima, por uma outra ocasião, outro profeta vem e diz: assim será feito com esse homem quando vai entrar em Jerusalém. Quando duas coisas se repetem nas Escrituras, nós entendemos que é uma verdade enfatizada, algo que Deus mostra claro: isso vai acontecer. E aí, dessa vez, os irmãos tentaram persuadir o Paulo para não continuar a viagem, porque estava nítido que Deus estava falando que Paulo será preso, não havia dúvida mais nisso. Eles começaram: não, tem que parar com isso, você não pode continuar. E Paulo não cedeu em sua decisão de ir, no entanto, de continuar na frente. Diga-se que, de passagem, que Paulo era um homem de coragem. Se ele não tinha coragem, quem mais tinha? Eu falei: eu vou. E ele falou: pare com isso. Eu estou pronto não somente para ser preso, quanto morrer por nome de Cristo. Então eu vou. Então dessa vez ele entendeu que aquele aviso não era para libertá-lo de algum perigo, mas para alertar o que iria acontecer com antecedência. Ele está preparado para isso. E Paulo mesmo diz: às vezes Deus me avisa de prisões de que há de me esperar. Muitas vezes nós tomamos qualquer pré-aviso, qualquer visão, quando falo visão de que algo vai acontecer, como sempre algo para nos defender. Mas nem sempre é para isso. É para saber o preço, mas é continuar a ir. O problema é que nós mudamos a prioridade, o foco, o centro da nossa vida, quando passa a ser nós mesmos. Afinal das contas, eu sou acima de tudo, eu tenho que proteger a todo custo eu, minha saúde, minha família, enfim, meus bens, assegurar que eu não deixo de viver bem, custe o que custar. Olha, o negócio econômico não está bem, então seria bom tirar um pouco dos dízimos, talvez, e eu guardar um pouco, porque hoje em dia ninguém sabe o que vai saber amanhã. Não estou tirando para fazer isso não, você está entendendo a minha fala, né? Eu sei que eu não sou brasileiro, mas dá para entender ainda, né? Se não entende, é melhor que falar: pô, não está falando bem não. Então, nós hoje nos focamos e tomamos as decisões a partir do que é seguro para nós. E tanto que nós vivemos cheio de seguro. Seguro para isso, seguro para isso, seguro. Vai ter seguro de seguro daqui a um pouco. Mas esquecemos que de fato a tônica cristã é outra. A prioridade é o Evangelho, mesmo que se envolva em perca. Que a verdade de Deus prevaleça, mesmo que eu morra. Nós não vamos deixar de dar dízimo porque amanhã eu posso perder emprego. Vai que te dê emprego hoje, vai tirar amanhã e vai te dar outro, e assim vai. E você não vai depender dos 10%, você vai depender dos 90% que Deus te deu. Mas enfim, eu não vou entrar nessa questão aí, que eu não venho falar de dízimo aqui não. E assim, eu não conheço ninguém, nem o pastor, então ele não falou nada comigo, não faço a menor ideia. Tomara que vocês todos são dizimistas. Mas a questão é, porque nós sempre tentamos decidir em favor de nós e deixar de enxergar a vontade de Deus. Então Paulo, tendo essa consciência, ele vai à viagem. E ele chega em Jerusalém finalmente, e os apóstolos também sabiam que Paulo tinha uma fama que ele poderia se dar mal. Não por algo mal que ele fez, mas exatamente que ele era muito assíduo na pregação do Evangelho entre os gentios, e havia perseguidores judeus que vinham para Jerusalém, alguns deles, só para pegar ele. E aí eles dizem: olha Paulo, faz o seguinte, tem 2 jovens aqui, você raspa a cabeça dele, paga você para ele, e aí o negócio está lindo. Era um ritual que através disso mostraria que ele está ok. Paulo poderia dizer: sabe de uma coisa, Pedro? Rapaz, Deus já me disse que eu vou ser preso, para que eu vou gastar dinheiro com isso aí? Mas não entrar em debate, falou: é isso que vocês querem que eu faça? Isso mesmo eu faço. Mesmo, talvez não vai dar nada certo, mas eu faço. E aí é outra lição. Eu ainda não cheguei no que eu quero de fato falar, mas é outra lição no percurso.
de que a gente é responsável por fazer em que depende de nós a fazer, mesmo que fazer o certo nem sempre é uma garantia do resultado para nós. Porque você pode fazer o certo, mas se o sistema que te prende de todo jeito, injustamente. É tanto que Pedro não diz a tosse, se sofreis injustamente. Por quê? Porque podia existir isso. Então fazer o certo não é para dar certo, é porque é o certo, porque Deus quer, mesmo que isso não leve a canto nenhum. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas sempre em decorrência do resultado, e não em decorrência do que é certo, do que Deus quer que nós façamos. Então Paulo faz, ele vai no templo, dito e feito. Basta uma frase apenas de um dos seus inimigos, dizer: eis o homem que desde Jerusalém por todo o mundo fala contra esse templo e contra o Moisés, coisa que ele nunca fez. Só basta isso para criar tumulto. Para variar, isso já estava errado por parte deles. Eles não poderiam fazer o tumulto do templo, mas a loucura toma conta deles. Eles tiram Paulo para fora para matá-lo, que era totalmente contra qualquer coisa. Ele não tinha processo, não tinha nada. Mas enfim, ele começa a se defender. Nesse meio tempo chega a guarnição romana, porque eles de fato eram responsáveis pela ordem, porque eles dominavam sobre os judeus na época. Quando ele chega, eles dão o direito para ele se defender. Ele falou em aramaico e todo mundo se calou. E aí ele começou a falar, mas viu que isso não iria dar muito certo. Então a guarnição romana recolheu o apóstolo Paulo para tipo uma delegacia, que seria em nossos tempos, para ver o que faz com ele. Só que quando recolhe ele, eles descobrem que eles acabaram de pegar um pepino na mão. Por quê? Porque Paulo era cidadão romano. E aí você tem dois problemas. Primeiro, que nós prendemos, mas nós não podemos prender alguém e fazer passar a noite na prisão se ele não tem uma acusação. E nós não temos nenhuma acusação. Agora, se deixarmos ele ir, vai criar tumulto e vai matar ele. E já que está na nossa mão, a vida dele está na nossa mão. Portanto, nós não podemos agora deixar que ele morra. Que se ele morrer, nós morremos. Porque os romanos eram assim. Se tinha em custodia algo, se perdia, você pagava com a vida. Lembra no cárcere que era a mesma coisa? Então eles levaram um pepino na mão. Aí ele falou o seguinte: vamos fazer, segundo dia veio o Sinédrio, as autoridades judaicas, e aí vamos ver o que eles vão acusar o cara e vamos ver o que faz, num ambiente protegido. Aí chega o Sinédrio, segundo dia, e aí começa a falar. Paulo levanta a mão para falar, todo mundo para, Paulo fala. Ele usa uma frase só. Ele cita a ressurreição. Acabou com o Sinédrio inteiro. A partir daquela frase, porque o Sinédrio tinha alguns que criam em ressurreição e tinha outros que não criam. Quando Paulo cita isso, uma parte dos seus inimigos se transforma em seus defensores, e os outros lutam entre eles. Aí imagina os romanos olhando, esses caras vão lutar entre eles, vão se matar e vão acabar com ele também, que ele está no meio. Retiraram Paulo de lá e acabou o processo. Não há processo. E aí eles pensaram, vamos ter que mandar ele para outro lugar, não vai dar certo em Jerusalém, nós vamos ter um grande problema. Aí guarda ela na guarnição com o intuito de ser transferido. Só que nessa transferência havia várias questões envolvidas, com a corrupção. Havia um grupo de pessoas que se pediram para ser transferido para outro lugar e entraram em contato com o governador para dar um jeito. Mas nessa transferência, outro grupo de pessoas se uniram em jejum e oração para matar ele. 40 pessoas. Imagina, eles se uniram, mas não comem enquanto não mata ele. É muita coisa. E foi nessa noite que o Senhor falou comigo. Até ali, o Senhor não falou nada. Paulo parece tranquilo. Paulo poderia pensar, se eu fosse Paulo, pensaria naturalmente isso. Eu já fui em várias prisões. Essa é a rotina para mim. Apanhar, entrar na prisão e sair da prisão. Essa é a rotina. Deus sempre me tira e eu vou adiante. Acontece que dessa vez, Deus haveria de não tirá-lo, mas essa parte ele não sabia. Então isso seria uma notícia devastadora para qualquer um.
A segunda coisa que ele não sabia era desses caras que se uniu. Ele soube depois que o Senhor falou com ele, mas não soube antes, que haveria 40 pessoas lá para matá-lo. E a maneira que o Senhor haveria de falar com ele, a princípio poderia pensar: prisão. Quando você pensa numa prisão, você pensa em quê? Ser aprisionado. Acabou sua vida. Não é isso? Acabou. Não faz mais nada. Ser isolado, ser limitado, as suas falas, as suas movimentações, tudo ilimitado. Acabou. Te aprisionou. Diga-se de passagem, a pandemia se apresentou dessa forma, como um aprisionamento para nós. Só que nós caímos na armadilha. O problema foi esse. Eu vou explicar um pouquinho. Então, nesse contexto, o Senhor aparece e diz: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Até essa forma mostra o carinho que Deus tem para os seus, mesmo quando os envia ao martírio. Diz que se pôs ao lado dele. Eu não disse que falou de cima ou falou para ele. Diz que se pôs ao lado dele. Parece que de companheiro para companheiro, de amigo para amigo, se pôs do lado dele e falei: camarada, eu estou aqui. Mas a palavra que o Senhor fala para ele é uma palavra que a princípio você fica meio assim. Ele diz: a mensagem era a seguinte, uma única palavra: coragem. O resto é a explicação do porquê. Coragem. Agora pensa: rapaz, você poderia dizer para mim coragem? Eu preciso. Agora dizer coragem para o Paulo. O cara já sabia que vai ser preso e ele mesmo assim foi. Um cara que sabia que vai apanhar em todo lugar por onde ia e mesmo assim ele ia. Mas se ele não era um cara de coragem e precisava de coragem, quem vai precisar de coragem? Mas você saberia que porque há de vir, não importa que ele seja, ele entraria num outro nível de ministério, como nunca antes. E ele precisava de coragem. Coragem não é só uma atitude. Coragem é muito mais do que isso. Quando Deus usa a palavra coragem, nas Escrituras usa poucas vezes. Quase sempre a usa com líderes em momentos altamente estratégicos, não é em qualquer momento, não é com todo mundo, em momentos de mudanças tremendas. O capítulo que mais usado nisso foi o capítulo 1 de Josué, onde de fato Deus fala para Josué, que era vamos dizer, jovem não nos nossos termos de 20 anos, ele tinha mais, que haveria de assumir um império, se eu posso dizer assim, judaico, que não era um povo fácil. E muito mais para você suceder a um grande líder, que era Moisés. Mas não era brincadeira isso. E ele sabia tudo o que aconteceu no deserto. E olha que ele também tinha certa coragem, porque afinal das contas, ele foi um dos espias. Ele e Caleb foram os únicos que dizem: é verdade, nós vamos batalhar e nós vamos se os comer de vivo esses caras. Todos os outros espias, eles foram covardes, e por causa deles o povo inteiro morreu e esperou uma nova geração para poder entrar. Mas Josué também tinha uma certa coragem, mas aquela vez era outra coisa. E aí a coragem, ela reflete algumas coisas. Primeiro, é coragem para encarar a vontade de Deus, mesmo quando o resultado final não é agradável humanamente falando. É encarar os desafios de Deus sabendo que Ele está com você, mas que não vai ser nada fácil. Deus, 2 ou 3 vezes, eu não sou bom de matemática nesse momento para dizer, mas quando Deus fala para Josué, a primeira conotação da coragem, Ele diz: vá. Sou eu que estou te dizendo. Sou eu que estou te dizendo. É verdade. É a minha vontade. Era uma certeza absoluta que ele deveria saber que a vontade de Deus para ele mexer um passo mais adiante naquelas condições. Porque senão ninguém é doido para andar naquela direção. Paulo precisava disso. Deus repete para o Josué: coragem. Não sou eu que estou te dizendo. Não, sou eu mesmo que estou te dizendo. Eu estou com você. Então afirmou que ele deveria ir naquela direção da vontade de Deus, conquistar a terra, sabendo que isso vai ter percas enormes.
Sacrifício sem obras. Mas a segunda coisa, ele diz coragem para cumprir com tudo que essa palavra está dizendo. Se refere às Sagradas Escrituras. Em outras palavras, coragem para confiar no que está escrito. Pode parecer arcaico, pode parecer o que for. Cara, se manter estrito nisso é o único modelo que vai dar certo. Confia, tenha a coragem de se manter nos limites das Escrituras. E diga-se de passagem, nós não temos essa coragem hoje. A maioria dos cristãos não tem coragem de se manter somente nas Escrituras. Por isso, acolhe outros modelos em vários aspectos da vida. Nós precisamos ter coragem para olhar para a palavra de Deus e dizer: é para mim, é para hoje, é atual. Quando eu tenho meu casamento quebrado, eu tenho que olhar na palavra de Deus: como que eu resolvo essa quebradeira? Desse jeito, então eu vou seguir por esse caminho. Pode parecer louco, pode ser que não vai dar encanto nenhum, mas é a única maneira que eu tenho que fazer. Eu não vou recolher um modelo, um dado de como resolver relacionamentos. Eu não estou dizendo que eles não têm sabedoria em nada, não é isso que eu estou falando. Há um modelo para criar meus filhos, pode ser arcaico. Onde vai com 4 filhos, te pergunta de televisão, primeira coisa. Bom, eu não tenho televisão, mas eu tenho as Escrituras. Então eu faço o que eu entendo que tem que fazer. Mas não me importa o modelo deles. Então, a coragem para se manter dentro da palavra de Deus é de ir ciente e permanecer, ter coragem de enfrentar, no bom sentido, a vontade de Deus, custe que custar. Então, nesse aspecto, aliás, Jesus diz para ele coragem, aí depois explica por que ele precisava, para não desmaiar. Ele diz, Paulo: pois do modo que porque daste testemunho no meu respeito em Jerusalém, assim importa que eu faça em Roma. Será conversa. Uma palavra e uma frase só. Porque essa frase, o que ela significaria? Primeiro, Paulo, eu não vou te tirar da prisão nunca mais. Você vai morrer aprisionado. Dessa vez eu não vou te tirar. A segunda coisa, eu vou te dar um ministério através dessa prisão mais longo do que você imagina. Você tem que lembrar, vou passar alguns minutos. Você tem que lembrar que Paulo sempre quis a Roma e nunca conseguiu. Você tem que lembrar que Paulo viajou muito. Lembra-se que a prisão parece aprisionamento, fechadura das coisas. Através dessa prisão, o que Deus disse para ele? Você vai viajar mais do que nunca. Você vai viajar protegido. Você vai pregar e nunca mais vai apanhar por isso. Você vai ser outro nível de ministério, cara. Tenha coragem. Foi somente depois disso, dessa palavra, que ele descobriu que havia pessoas que queriam matar ele. Os romanos, por intermédio dele, e através do sobrinho que descobriu essa armadilha, colocaram 200 soldados à disposição de Paulo na transferência, no exército. Não haveria maneira de vocês de chegar perto se quiser. Era a mais feroz escolta que se tinha na época, o maior exército. Então, essa prisão, quando parecia que tudo se fecha, abriu as portas para o maior ministério. Foi a mais longa viagem missionária que ele fez. Foi 2 anos e meio mais ou menos de chegar de Cesareia para Roma. Foi a viagem que Paulo tinha guarda-costas, porque uma vez que ele pediu ser julgado por César, ele tinha que chegar ao César, e não importa o que aconteceria, ele teve que chegar no César. E aquela guarnição, grupo de soldados, ele tinha uma responsabilidade, que esse homem chega vivo no César. Se ele morre, vocês morrem. Então, eles teve que batalhar com a vida deles. Eles deveriam defender Paulo de qualquer coisa. Ele não poderia morrer. Então Paulo, pela primeira vez, é um missionário chique. Ele viaja mais seguro. Nada mais pode tocar nele. Ele tem guarda-costas.
Dessa vez tem mais um detalhe. Paulo começa a pregar para as altas hierarquias, não do lugar, do mundo, do império. Ele só prega para o imperador, para o governador, para o rei, só dali para cima. E dessa vez, sem risco de ele ser apanhado, aprisionado, ele já era preso mesmo. Mais ainda, ele não ia mais para pregar. Ele se tornou uma atração turística, se posso dizer dessa forma, porque eles tinham a curiosidade de agendar um dia para ouvir esse cara. Eu também quero ouvir esse cara. O que esse cara é? Eu quero ouvir. Eles planejavam, faziam agenda para ele, para ouvir ele. Eles iam para ele para ouvir, e ele pregava mesmo. Então Paulo, ele viaja seguro, acompanhando. As pessoas vêm para ele pregar, e ele prega. E em Roma, eles escrevem a maioria das cartas dele. E ele chega em Roma, onde ele queria chegar. E ele prega para o César. Então, meus amigos, o maior ministério que Paulo teve, talvez é esse. Ele pregou mais do que nunca, viajou mais seguro do que nunca, tudo assegurado. Que missionário chiquíssimo, só o Billy Graham, que aconselhava presidentes dos Estados Unidos, tinha acesso à rainha Elizabeth e outros. Esses são poucos, uma vez na história. Paulo era um desses. Rainha, imperatriz, sei lá o que mais era. Moral da história: eu acho que nós como igreja erramos na pandemia. A pandemia, que foi um aprisionamento, na verdade deveria ser usada para a igreja como a maior porta que se deu na história do cristianismo. E nós não aproveitamos. Aproveitamos muito pouco, na verdade. Porque veja bem, quando tudo se fechou, e tenta me entender bem o que estou dizendo. Antes de se fechar, se você estuda um pouco e se lembra, já tinha obstrução de se falar de Jesus em hospitais, em corredores, em certos lugares públicos, já não tinha mais essa liberdade. Quando a pandemia se instalou, você via por corredores de hospitais, aeroportos e outros lugares falar de Cristo, orar, cantar em público, médicos à vontade. Por quê? Ninguém proibia mais nada. Então Deus preparou, na minha opinião, Deus preparou o terreno globalmente. E eu acho que era a hora de a igreja investir mais do que nunca, em vez de se isolar, sair para evangelizar. Agora eu já sei o que você vai me replicar. Mas pastor, a gente iria arriscar nossa saúde? Era um risco mesmo, sou consciente dele. O senhor quer dizer que a gente não deveria se importar com a saúde? Também não estou dizendo isso não. O senhor quer dizer que não deve ser precavido? Eu também não estou dizendo isso não. Mas estou dizendo que ainda assim, a prioridade da escolha deveria não a nossa segurança, mas a salvação dos outros. Nós erramos, priorizamos a nós mesmos. E a tônica bíblica é: Jesus veio ao mundo pecador, se expôs e morreu para que outros sejam salvos, e não vice-versa. Era quando nós mais devemos ir. Falou, pastor, se a gente seguisse o conselho, muita gente morreria. Talvez. Mas desde quando isso não é nosso destino? E aí que nós perdemos o centro. É por isso que a Europa se perde. Você acha que a Europa se perde por quê? Porque já é um ponto pensar que o ser humano é o centro e não Deus mais. E viveu por seu conforto. E por isso que está onde está. O que Romanos diz? Vós, aliás, diz nós somos como ovelha dadas ao matadouro todos os dias. É essa que é a nossa missão. Somos nós que somos dados. Nós somos os preservados. Nós somos o que somos sacrificados para outros. Deus nos sacrifica o mundo para nós. É nós que somos sacrificados para eles. É diferente. Nós perdemos a mente. Nós que somos dados como ovelha dadas ao matadouro, a ser sacrificada literalmente. Por amor ao meu nome. Jesus disse: vos mando no meio dos lobos. Quer dizer, Jesus vê o perigo e diz: não vá. Não, são os lobos. Naturalmente, ele pode te matar, porque ele é um lobo, você é uma ovelha. E eu ainda assim vos mando lá. Você tem que ser com problema.
Mas a tônica bíblica sempre é inversa. Então me diga na pandemia, nós somos o quê? Nós trabalhamos para preservar a gente à custa de pessoas que morreram sem ouvir o Evangelho. Se você é um calvinista extremista, eu sei que você me diz, será para ser salvo e ia ser de todo jeito. Mas você errou na sua atitude, independente dessa verdade. Se você crê em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu a Ele o único seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça até a vida eterna. Você acredita mesmo nisso? É só um amém. Tem que catequizar o povo, tá vendo? Não acredita nem em João 3,16, tá triste esse negócio. Vocês acreditam ou não? Então, são mais encorajados quando mandei eles para a sua mão, o povo tem medo, hein? Mas vocês acreditam que ele é verdade hoje, como foi na data que foi escrito? Amém, sumiu. Você acredita ou não? Vocês estão meio confusos, vai dizer o que esse homem não vai aprontar para a gente, né? Vamos falar o João 3,16 para nós hoje. Como que seria? Transliterar ele de forma aplicativa. Porque Deus continue amando o mundo e seus eleitos de tal modo como o amou quando disse pela primeira vez. Ele continua enviando seu Filho através do corpo de Cristo, que é a igreja, a ser sacrificado e morto se necessário, para que através da proclamação do Evangelho, todo aquele que ouve e crê seja salvo e não pereça. Sabe o que isso quer dizer? Que nós continuaremos o ministério de Cristo de se sacrificar. Não é que o mundo é salvo através do meu sacrifício, mas nós que devemos pregar, e isso envolve um sacrifício para pregar. Cristo se sacrificou para possibilitar, e nós nos sacrificamos para outros ouvirem o que Ele fez. Então, se Cristo precisou morrer, por que você acha que você precisa viver? Se Deus se desfez de tudo que Ele tem do seu Filho, mais nativo, mais natural possível, do próprio Deus, porque achou que tu tem que ser salvo. Se hoje Deus tem um eleito lá nos Cafundó Judas, lá na África, num vilarejo esquecido, e só tem um lá, e tu acredita em João 3,16, por que tu acha que ele diz, não, deixa ele morrer, mas eu vou sacrificar o povo de Itapevi? Mas vou te dizer uma coisa, se ele deu um eleito dele que ele ama, e se para isso ele precisa, até não precisa ir inadequado para Deus, mas se para ele precisa sacrificar metade dessa igreja, ou os empresários, ou mandar metade de gente até chegar lá, ele vai fazer, vai dizimar o que for necessário, mas aquele bendito vai ouvir o Evangelho. Ele não se importa como vai perder. Ele pode tirar seu apartamento, seu conforto, a sua vida. Ele não vai se importar. Ele vai até o fim, até que aquele lá é salvo. Porque você acredita que se você fosse, não tem acreditado, porque nós gostamos desses ditados, se eu fosse o único homem na terra e pecador, ainda assim Jesus viria e morreria por mim. Isso é verdade, não é verdade? Mas tu não acredita isso na prática. Você se desfazia das suas coisas para que um bendito lá seja salvo, um que seja. Que às vezes nós julgamos em função de resultado. O missionário foi para lá, vamos se converter. Está lá 20 anos, só se converteram 30 pessoas. Não valeu. Mas Jesus morreria por um só, que é você. E por que você acha que não vale? Então, mas para isso, meus amados, exige coragem. Para você dizer, apesar de eu não estar certo, depois dessa pandemia e essa guerra que vai estar, eu vou continuar dando meus dízimos. Eu ainda mais vou ofertar. E eu ainda vou fazer parte do projeto, seja indo, seja orando, seja participando financeiramente no projeto. Eu não penso que eu te digo isso porque o cara é missionário, vai vender o peixe dele e sempre todo mundo fala a mesma coisa. Não. Porque eu falei para a minha família, assim como nós vivemos pela graça de Deus, através das pessoas que ofertam para nós, nós também temos que fazer o mesmo.
entendemos abençoar outros. E eu ainda não concluí todo o meu sustento, eu acredito. Mas nós adotamos 5 famílias de missionários. O que eu quero dizer? Não vão gloriar diante de vocês? Não. Mas te dizer que não existe desculpa. Eu sou missionário e eu preciso. Mas não importa qual é a minha necessidade, mesmo se o meu sustento não sendo complexo. Eu sei que se eu quiser, eu por minha vez posso fazer. Eu posso fazer. Eu posso abdicar de certas coisas, eu sei que posso. E nós escolhemos, porque eu quero que meus filhos entendam que é mais feliz dar do que receber. Que eles não são aqueles que são pedentes. Eles são aqueles que trabalham para o reino de Deus. E também eles têm capacidade de abençoar os outros. Que Deus nos abençoe a isso. Amém.